Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de fevereiro. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal autorizou o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, a conceder entrevista à revista Veja. Lessa está preso por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Este é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ex-presidente Michel Temer é absolvido em ação penal por suposta prática de lavagem de dinheiro e corrupção. Justiça em São Paulo condena homem que divulgou fotos íntimas da ex-companheira. E ainda, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro libera a contratação de câmeras portáteis para os uniformes de agentes de segurança do Estado. Os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, do STF, foram hoje ao Palácio do Planalto entregar ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o convite para a posse deles como presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os convites também foram entregues aos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Os ministros foram eleitos para os cargos na sessão de encerramento do ano judiciário em dezembro do ano passado. Edson Fachin está na frente do TSE até agosto, quando termina o período de 2 anos no tribunal. Ele será substituído por seu vice, Alexandre de Moraes. A posse será no dia 22 de fevereiro, quando se encerra o mandato do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do tribunal. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça. A Justiça Federal de Brasília absolveu o ex-presidente Michel Temer e outros 7 réus no processo aberto a partir das investigações da Operação Radioatividade. A ação penal por suposta corrupção e lavagem de dinheiro foi encerrada. A denúncia da Procuradoria-Geral da República apontou indícios de fraude em contratos firmados entre a Eletronuclear e as empresas AF Consult Limitada e Engevix para um projeto de engenharia da usina nuclear Angra 3. O ex-presidente Michel Temer e Moreira Franco, que era ministro à época, teriam recebido R$1 milhão em propina de uma das empresas para direcionar os contratos. Os dois chegaram a ser presos pela Polícia Federal em março de 2019. Além de Temer e Moreira Franco, outros 6 réus respondiam por suposta prática de lavagem de dinheiro e corrupção. Foram absolvidos os empresários Rodrigo Castro Alves Neves, Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratesi, o ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, o sócio da Engevix, José Antunes Sobrinho, e o amigo do ex-presidente, João Batista Lima, o Coronel Lima. A decisão de encerrar a ação é do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Federal do Distrito Federal. Para ele, ao narrar as supostas corrupções passiva e ativa imputadas a todos os réus, a denúncia ampla e genérica não é capaz de delimitar os contornos do fato típico. Toda a descrição, a propósito, está lastreada nas declarações de réu colaborador José Antunes Sobrinho, sem especificar tempo, local e modo de agir. Por fim, o juiz considera que a denúncia deve ser rejeitada por ausência de justa causa. O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro liberou a contratação de câmeras portáteis para os uniformes de agentes de segurança do Estado. O Rio de Janeiro, em números absolutos, é o estado que mais tem registrado mortes por policiais em serviço e fora do trabalho. Em 2020, foram 1.245 vítimas. Em 2019, 1.814 mortes envolvendo agentes. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em maio do ano passado, numa das operações mais violentas, 27 suspeitos de ligação com tráfico e outros crimes e um policial morreram na comunidade do Jacarezinho. Também em maio, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou uma lei específica para garantir que policiais civis e militares usem câmeras de vídeo portáteis nas fardas, com o objetivo de monitorar o trabalho e reduzir o número de mortes em operações e abordagens. Em novembro, o governo do Rio concluiu a licitação para a compra de 22 mil câmeras. Algumas chegaram a ser instaladas de forma experimental durante o policiamento da PM no Réveillon Carioca. No mês passado, o presidente do Tribunal de Contas do Rio, Rodrigo Melo do Nascimento, atendeu o pedido de um grupo de telecomunicações, interrompendo a contratação da empresa vencedora.
O grupo alegou supostas irregularidades no processo. Mas o Estado apresentou defesa e, por unanimidade, os conselheiros decidiram que o pregão eletrônico foi válido. Com essa medida, o governo do Rio busca atender uma das exigências do Supremo Tribunal Federal para reduzir a letalidade policial. Na quinta-feira passada, o STF concluiu o julgamento de uma ação sobre o tema, determinando uma série de providências. O Estado, por exemplo, tem 180 dias para instalar câmeras e equipamentos de GPS nas viaturas e nas fardas dos agentes. A Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Itaquera, na capital paulista, condenou um homem por divulgar fotos íntimas da ex-companheira. Segundo o processo, o homem agrediu a ex-companheira, pegou o celular dela e enviou imagens íntimas para amigos e familiares. A juíza Vivian Bastos afirmou que os crimes de lesão corporal e divulgação de fotos sem consentimento da mulher foram comprovados tanto pelo relato da vítima quanto pelas circunstâncias do fato. O homem foi condenado a 13 dias de detenção e a 1 ano e 9 meses de reclusão em regime aberto. Ele também deve pagar R$5.000 à ex-companheira por danos morais. A decisão ainda cabe recurso. A ministra Rosa Weber, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Procuradoria-Geral da República sobre documentos da CPI da pandemia. A PGR pediu que o Senado explicasse a cadeia de custódia das provas apresentadas pela comissão para sugerir um indiciamento de autoridades. No caso, a PGR pretendia esclarecer a data em que foi produzida pela CPI da pandemia uma lista que relaciona os nomes dos indiciados, documentos que evidenciam um possível crime praticado. O questionamento era se o acervo encaminhado coincidiria com o material obtido pela comissão ou se a documentação teria sofrido recortes. Além disso, a Procuradoria demonstrava preocupação com o controle de acesso a arquivos sigilosos após o encerramento dos trabalhos da CPI. Segundo a ministra Rosa Weber, a Procuradoria-Geral da República tem autoridade para fazer pedidos de explicações diretamente ao Senado, tornando desnecessária a intervenção do Judiciário para intermediar a troca de informações. A ministra observou ainda que, embora o inquérito seja supervisionado pelo STF, as medidas pretendidas não precisam de autorização judicial. Na mesma decisão, a relatora também atendeu o pedido da Advocacia Geral da União de acesso aos autos do processo. Por entender que não há justificativas para a tramitação confidencial da ação, a ministra determinou também o fim do sigilo dos autos. Neste caso, a pedido da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia Covid-19 do Senado Federal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o pedido de anulação de condenação a um grupo que aplicava golpes com uma moeda virtual falsa. O ministro Alexandre de Moraes manteve a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal ao grupo formado por 13 pessoas, 2 anos de detenção por crime contra a economia popular e 5 anos e 7 meses de detenção em regime fechado por organização criminosa. O esquema começou em 2016 no Distrito Federal. O grupo aplicou golpes em mais de 40 mil pessoas em todo o país. A organização criminosa usava a moeda virtual chamada de CryptoCoin e convencia as pessoas a investirem nesse negócio, prometendo lucros milionários com ganhos de 1% ao dia. No STF, a defesa de um dos 13 integrantes alegou que a pena imposta por organização criminosa era ilegal, porque havia sido condenado apenas por pirâmide financeira, com pena máxima de 2 anos de detenção. Mas, ao negar o pedido, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que a pena base foi estabelecida de forma proporcional, não havendo constrangimento ilegal, porque todos os integrantes atuaram para obter vantagem financeira de forma ilícita. E veja no próximo bloco, Justiça determina que estudantes de medicina denunciados por fraude no sistema de cotas sejam expulsos de Universidade Federal. A gente mostra já já. O centro da Constituição Federal é o direito à vida como inviolável e tudo aquilo que torna digna a existência. A segurança, as normas do trabalho, a economia justa, a proteção das nossas crianças e adolescentes, o amparo às nossas famílias, a saúde,
e muito mais. Por isso, quanto mais a Constituição for conhecida e cumprida, mais perto nós estaremos da nação próspera em que todos nós sonhamos viver. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a empresa de bebidas Pitu no programa de recuperação fiscal e estabeleceu prazo máximo de 25 anos para pagamento da dívida. Segundo a Fazenda, a empresa de bebidas Pitu foi excluída do refis porque as prestações pagas pela empresa, que giravam na época em torno de R$ 234 mil mensais, seriam insuficientes para amortizar a dívida. O montante total discutido no processo ultrapassa 180 milhões. Ao dar parcial provimento ao recurso especial da empresa de bebidas, a segunda turma levou em consideração que a solução teve a concordância tanto da empresa quanto da Fazenda Nacional, além de atender às diretrizes estabelecidas na legislação. A relatora ministra Suzete Magalhães apontou que a Pitu tem arcado com pagamentos que, embora insuficientes para amortizar o débito, foram cumpridos de forma regular e em valor considerável, o que demonstra a sua boa-fé. A ministra também enfatizou que as partes chegaram a buscar uma solução consensual para o litígio e, apesar de a autocomposição não ter sido concluída, manifestaram interesse em manter a prestação no patamar atualmente pago pela empresa e estabelecer que os pagamentos sejam concluídos em 25 anos. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que impediu o descredenciamento de um centro universitário de Florianópolis. Após procedimento administrativo, o Ministério Público Estadual recomendou à Prefeitura o descredenciamento do Centro Universitário Municipal de São José, na região metropolitana de Florianópolis. Para o MP, era necessário interromper a oferta do ensino superior pelo município porque as condições eram precárias e, para manter a atividade educacional, seria necessário investimento que a Prefeitura não poderia realizar, sendo mais viável a realocação dos estudantes em outras instituições. Durante as tratativas para o descredenciamento, incluindo a transferência dos mais de 800 alunos para outras instituições de ensino superior, a Defensoria Pública ajuizou a ação civil pública para garantir a continuidade do funcionamento do centro universitário. O pedido foi indeferido em primeira instância, mas após recurso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu parcialmente o pleito. No pedido de suspensão dessa decisão, o município alertou que o prejuízo e a possibilidade de dano decorrente da paralisação da transferência dos alunos seriam suportados pelos próprios estudantes, pois eles teriam que aguardar providências para a retomada da oferta de ensino pelo centro universitário. De acordo com o presidente do STJ em exercício, a decisão da Justiça Estadual, que antecipou tutela, interferiu indevidamente no procedimento adotado pela Prefeitura para o encerramento das atividades do centro universitário. O ministro Jorge Mussi afirmou que o município de São José conseguiu apresentar argumentos suficientes para justificar a suspensão da decisão, mantendo o processo de descredenciamento do centro universitário. O vice-presidente lembrou ainda, ao suspender a decisão do Tribunal Catarinense, que não se pode permitir que seja retirado dos atos do Executivo a presunção de legitimidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento do Estado. No Ceará, a Justiça determinou a expulsão de 3 alunos do curso de Medicina da Universidade Federal no Estado. Eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal por fraude no sistema de cotas. A Justiça condenou 9 estudantes do curso de Medicina acusados por fraudar o sistema de cotas da Universidade Federal do Cariri, no Ceará. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público Federal, que apurou que, apesar de 3 estudantes terem cursado quase que integralmente o ensino médio em escolas privadas, no final de cada ano letivo, eles pediam transferência para escolas públicas, o que lhes permitiria declarar falsamente à universidade
idade que teriam cursado o ensino médio integralmente em escola pública e, assim, concorrer às vagas destinadas às cotas sociais exclusivas para esta modalidade. Além dos 3 estudantes, também foram processados pelo MPF os pais deles como responsáveis, porque na época eram menores de idade. Além de serem expulsos da universidade, os estudantes terão que pagar multas que chegam a até R$300 mil. O Ministério Público Federal em Pernambuco pediu na Justiça a intimação do secretário de Educação e Esportes do Estado, Marcelo Barros, por contrato irregular no valor de quase R$33 milhões. O pedido do MPF é para que se cumpra a decisão judicial que proibiu empresas investigadas no âmbito da Operação Literatos de firmarem contratos com o poder público por 120 dias. Apurações do Ministério Público revelaram que em 2 de dezembro passado, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco celebrou o contrato com a GM Quality Comércio, uma das empresas proibidas pela Justiça Federal de contratar com o poder público, de acordo com medida judicial cautelar decretada em 1º de dezembro de 2021. A contratação prevê o fornecimento de material bibliográfico no valor de R$32.700.000. No requerimento, o MPF solicita que a Justiça determine o cumprimento da medida cautelar, com a interrupção imediata do contrato. Veja a seguir, o ministro do STF autoriza Rony Lessa, preso pelo assassinato de Marielle Franco, a conceder entrevista. Voltamos em instantes. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o sargento reformado da PM, Rony Lessa, preso e investigado por envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, a conceder entrevista por videoconferência à jornalista Marina Lang, da revista Veja. Repórter Viviane Novaes tem os detalhes para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. Olha, o pedido de entrevista tinha sido negado pela 4ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, que entendeu que a Lei de Execuções Penais não prevê direito à entrevista. A jornalista, então, recorreu ao Supremo. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que a realização de entrevista por videoconferência assegura o direito à liberdade de imprensa e de comunicação da jornalista, sem afetar as regras de disciplina e segurança que são aplicáveis às penitenciárias federais de segurança máxima. Rony Lessa é um dos acusados de ser assassino da vereadora do Rio, Marielle Franco, e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018. Rony Lessa está preso desde março de 2019. William. Obrigado, Viviane. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, manteve a condenação de 2 homens que entraram em Roraima com mais de 15 mil ovos de galinha vindos da Venezuela. Segundo a denúncia, os réus não tinham qualquer autorização para entrar com as mercadorias no país e mantiveram os ovos em um depósito em Roraima com o objetivo de comercializá-los. Eles foram acusados de contrabando. Ao analisar o caso aqui no TRF1, o relator, desembargador federal Neviton Guedes, considerou que o caso se enquadra no crime de contrabando, que consiste na importação ou exportação de mercadoria proibida, uma vez que a entrada de produtos de origem animal no país, como é o caso dos ovos, depende de autorização legal, dentre elas, licença da Secretaria de Defesa Agropecuária. A 4ª turma do TRF1 acompanhou o relator na decisão de manter a condenação de 2 anos de prisão imposta a 2 dos réus e a multa de um salário mínimo aplicada a um terceiro envolvido no caso. O TRF da 4ª Região manteve a redução de tarifas ferroviárias aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que havia sido determinada pela primeira infância.
A AGU demonstrou na Justiça a regularidade de procedimento administrativo da NTT que reduziu a tabela de remuneração dos serviços prestados pelas concessionárias de transporte ferroviário de cargas. O caso teve início após consulta pública realizada pela NTT, que foi questionada por 4 empresas do setor. As concessionárias alegavam que houve uma série de ilegalidades no procedimento de revisão tarifária. A principal delas, o desequilíbrio de equação econômico-financeira dos contratos. A sentença de primeiro grau negou os pedidos das concessionárias. Elas então recorreram ao TRF4, mas a Advocacia Geral da União demonstrou que os novos valores foram fixados pela NTT com base em estudos técnicos. A AGU demonstrou, desde a primeira instância, que os argumentos das concessionárias não sustentavam, uma vez que a consulta pública teve ampla participação dos agentes do mercado. De outro lado, a AGU demonstrou que a revisão tarifária não provocou desequilíbrio da equação econômica financeira dos contratos. A terceira turma do TRF4, por maioria, manteve a sentença de primeira instância. Com essa decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os usuários pagarão preços mais adequados pelo serviço de transporte ferroviário de cargas. Preços esses mais adequados com a realidade atual, uma vez que os preços anteriores eram baseados em dados dos anos 1980 e 1990, quando o serviço de transporte ferroviário ainda era prestado pela Rede Ferroviária Federal. O trabalho da AGU garante a modicidade tarifária, sem prejuízo da justa remuneração pelos serviços prestados pelas concessionárias. O Superior Tribunal de Justiça autorizou uma candidata com mais de 30 anos a participar do curso de formação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Após o pedido para continuar participando das etapas do processo seletivo ser rejeitado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a candidata impetrou mandado de segurança ao STJ. Afirmou que foi surpreendida ao se inscrever para o concurso da Polícia Militar em 2021, com limite de idade estabelecido em 30 anos para o cargo de oficial da PM. A candidata completou 31 anos logo após a publicação do edital em 2021 e destacou que nos processos seletivos anteriores de 2016 a 2019, a idade limite era de 35 anos. Segundo a defesa, não houve superveniência de lei estadual ou federal autorizando a redução da idade limite, algo que seria necessário para justificar a alteração. O vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, entendeu que na época do lançamento do edital havia um vácuo legislativo em relação à idade limite para participar do processo seletivo, se era de 30 ou 35 anos, e que, portanto, não seria razoável excluir a candidata do curso de formação de oficiais da corporação em razão da idade. O ministro ressaltou ainda que haveria perigo de dano irreversível caso a liminar no recurso em mandado de segurança não fosse deferida, tendo em vista o início de novas etapas do concurso ainda durante o recesso judiciário. Jorge Mussi lembrou que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que pode ser estabelecido limite de idade nesse tipo de concurso, desde que a previsão conste em lei anterior ao edital. O presidente em exercício ressaltou que o arcabouço legislativo utilizado pela administração pública para justificar o limite de idade em 30 anos não se aplica ao caso. Agora, o mérito do recurso em mandado de segurança será analisado pela primeira turma, sob relatoria da ministra Regina Helena Costa. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.